Oi, assumi, desbravadores da escuridão. Meu nome é Gray e, bom, o oceano, um azul vasto de belezas, seres magníficos e que em períodos mais remotos do planeta Terra foi o lar dos maiores seres no nosso mundo, com atualmente a baleia azul sendo o maior organismo vivo dos nossos oceanos. Porém, é inegável que, por mais belo que seja o oceano, existem milhões de histórias envolvendo acontecimentos misteriosos, lugares específicos com muitas lendas e muitos mitos de criaturas que somente o imaginário dos maiores escritores seriam capazes de criar. Exemplos notáveis que podem ser mencionados aqui são algumas histórias de H.P. Lovecraft, que mencionavam tais criaturas como o Dagon, um grande antigo com vários metros de altura, e o clássico Moby Dick, um conto clássico sobre uma gigantesca e violenta baleia vingativa. De fato, fascinantes seres e histórias incríveis, mas o que abordaremos aqui hoje fará estas criaturas parecerem pequenas sardinhas perto de um gigantesco tubarão branco. E, bom, neste canal eu já abordei criptídeos japoneses, brasileiros, o período da quaresma e, bom, dessa vez vamos falar do que cobre mais de 70% da Terra, ou seja, o oceano, ou melhor, o que supostamente vive embaixo dele. E não abordarei seres que comprovadamente já existiram como o Megalodonte, que é impossível viver nos dias de hoje, porque eu não sei se vocês sabem, mas esse animal tinha como dieta basicamente baleias e até mesmo répteis marinhos gigantes. Então não abordarei animais que já existiram. Se quiserem, eu vou colocar um link aqui na descrição do vídeo do meu amigo Pink, que estará neste vídeo, onde ele fala bastante sobre essas criaturas, ok? Ok, pois hoje eu decidi, com a participação do Pink, falar sobre 4 criptídeos marinhos. E quem sabe logo mais eu realmente possa trazer um vídeo sobre estes animais marinhos reais que não são criptídeos e que realmente existiram. Mas até lá, sem mais demora, pois o radar já está indicando uma aproximação estranha. The Bloob é um termo usado para se referir a um som subaquático de frequência baixa ultrapoderoso que foi captado em 1997 pela NOAA, abreviação de National Oceanic Atmospheric Administration. Sua origem, ao certo, permanece um grande mistério. Porém, para fins deste vídeo, iremos seguir pela teoria de que o som em si teria sido causado por uma criatura descomunalmente grande. E, bem, a criatura possuiria por volta de seus 215 a 348 metros de comprimento. E no início, quando o som foi ouvido, cientistas cogitaram a possibilidade de ter sido causado por uma baleia azul. Porém, mal sabiam eles que este cetáceo seria apenas uma sardinha comparada à verdadeira criatura. E, bom, The Bloob seria uma espécime hipotética de baleia, e seu comportamento seria similar ao extinto Leviatã Melvillei, que era uma baleia carnívora da mesma família das cachalotes. E seus sons seriam tão poderosos que poderiam ser ouvidos a distâncias de mais de 5.000 quilômetros.
As origens da criatura ainda permanecem desconhecidas, mas, devido à sua anatomia, é possível que o mesmo tenha nascido em algum momento do período Paleozoico e tenha crescido ao longo do tempo. E, bom, vale salientar que, na realidade, a teoria mais aceita é que o The Blob foi somente um icequake, um fenômeno similar a um terremoto que ocorre em lugares como geleiras, por exemplo. E também, em toda a história, The Blob não foi o único som que foi por muito tempo teorizado como um possível monstro. Também é válido lembrar aqui a existência da Julia Beast, que seria um monstro ainda maior do que o The Blob, possuindo mais de 800 metros de comprimento. E, bem, esse criptídeo ficou tão querido na internet pelos amantes do terror e animadores que fez The Blob entrar em rota de colisão com outro monstro, e tal evento ficaria marcado em toda a história. O Leviatã. Acredito que todos já tenham ouvido falar dessa criatura mitológica em alguma instância da vida. O Leviatã é uma criatura marinha mitológica que é frequentemente descrita como uma serpente do mar gigante ou um grande monstro tão terrível que faria os olhos dos mortais chegarem a derreterem. Na Bíblia cristã, mais especificamente no livro de Jó, o Leviatã é retratado como uma criatura poderosa e indomável, simbolizando o caos ou o mal, que só pode ser derrotado pelo seu próprio criador. Já na mitologia judaica, por exemplo, o Leviatã é descrito como uma serpente dos mares primordiais. O Leviatã pode simbolizar o caos, o mal, a morte ou a força indomável da natureza. E dependendo do contexto, em algumas releituras, ele é um dos 7 príncipes dos pecados capitais do inferno, sendo um serafim caído na revolta de Samuel contra Deus, com o mesmo representando o pecado da inveja. Saindo da criptozoologia, em 2010, cientistas descobriram um fóssil de uma espécie de cachalote gigante chamado Leviatã melvillei, que viveu há milhões de anos atrás, e que curiosamente conviveu e disputou território contra o gigante Megalodon. Embora não saibamos a origem certa dessa criatura, o Leviatã permanece como um símbolo poderoso na leitura e na cultura, representando o desconhecido, o temível e o poder da natureza e dos poderes divinos e demoníacos do oceano. Ninjins, se traduzido para o português ao pé da letra, pode literalmente significar, entre aspas, ser humano. E, bem, os ninjins são alguns dos meus criptídeos favoritos que recentemente foram mencionados aqui no canal no vídeo das criaturas japonesas. A criatura foi descrita pela primeira vez no site japonês 2Channel em 2007. Onde o relato contava que pesquisadores japoneses de baleia haviam confundido a criatura com um gigante submarino. Porém, não demorou muito para eles perceberem que esse não era bem o caso. E em 2005, o Google Earth capturou o que alguns acreditavam ser um ninjin, que estava bem perto do Oceano Antártico. Os mais céticos sugeriram que o, entre aspas, ninjin era na verdade um iceberg ou uma baleia beluga, que coincidentemente se parecia com um gigante monstro marinho. O que, se você já viu o meu vídeo sobre as criaturas japonesas, sabe o que eu acho sobre isso. E, bem, na minha nada humilde opinião, é muita coincidência um iceberg no meio do oceano ter justamente a forma de um humanoide gigante. Mas, enfim, a criatura teria entre seus 20 a 30 metros de comprimento.
e geralmente é descrita em duas formas. A primeira e mais conhecida é que a criatura seria um monstro marinho humanoide albino que também poderia lembrar uma baleia, possuindo pequenos olhos pretos e uma gigantesca boca em forma de fenda. Já a segunda aparência é muito menor, sendo semelhante a um ser terrestre com pernas humanoide que vaga pela Antártica, e aparentemente não teria um rumo definido. E bem, não existem relatos de ataques da criatura a seres humanos. Porém, algumas fontes e relatos afirmam que a criatura nadaria velozmente em torno de embarcações. Acredito eu que somente por curiosidade. E novamente lembrando vocês, o Manticore, que fez o clássico Monument Mythos, tem um Analog Horror feito exclusivamente citando esses seres como peças centrais. E também, novamente, devo dizer que provavelmente isso virará um vídeo aqui no canal. E bem, continuando, não é por não existirem relatos de ataques a seres humanos que os mesmos não poderiam tentar, pois com este tamanho, uma grande quantidade de calorias seriam necessárias para manter a criatura viva, principalmente no lugar onde a mesma reside. E bem, suponho eu, é claro, que a dieta dos mesmos se basearia em pinguins, focas e talvez até mesmo em baleias menores. Elgranmarra, geralmente descrita como uma gigante enguia ou serpente, com um tamanho de 675 a 700 metros de comprimento, ou seja, basicamente 1 quilômetro. A criatura foi criada originalmente pelo youtuber equatoriano Borisal Blois. O monstro em si possui, pelo que aparenta, 6 grandes olhos brancos, uma boca que bizarramente se assemelha a um sorriso e dentes gigantes semelhantes a cerdas bocais como as das baleias, porém capazes de partir um submarino em dois com uma facilidade incomensurável. Pouco se sabe sobre sua origem, porém eu acredito que, assim como o SCP-169, a criatura tenha nascido no período pré-cambriano ou paleozoico, ou talvez, quem sabe, por sua aparência ser tão anormal, sua origem seja de outro planeta. Elgranmarra provavelmente foi inspirado em outra criatura muito conhecida e já mencionada aqui no vídeo, o The Bloob, porém com o dobro do tamanho, já que The Bloob tem por volta dos seus 348 metros. E na maioria dos vídeos em que a criatura aparece, nunca de fato é mostrado seu corpo por inteiro, mesmo que seja visto de uma altura muito alta. E é conhecido que seus sons seriam tão poderosos que poderiam ser captados por mais de 10 quilômetros de distância. E não muito diferente do The Bloob, foi necessário muito tempo para os cientistas descobrirem de onde vinha o som. E no próprio YouTube existe uma animação muito bem feita por sinal, onde mostra o encontro de Elgranmarra com o The Bloob, onde os dois acabam por entrar em conflito, o que com certeza fez todo o oceano tremer. E bem, eu só vou dizer que as coisas não terminaram muito bem para o Bloob. Enfim, a criatura aparentemente é a única de sua espécie até então,
E no canal do Borisal Bloar, um vídeo recente indica que naquele universo existam mais criaturas além de Legrand Maha e o The Bloob. E eu, sinceramente, estou bastante curioso com o que pode vir a ser apresentado para nós. Pois, muito bem, eu espero que tenham gostado deste vídeo. Peço o seu like e comentário. Comentem outros criptídeos marinhos que vocês acham que faltou durante este vídeo. Também peço que deixem mais sugestões de vídeos envolvendo criptídeos para eu trazer aqui. E bem, como sempre, nos vemos na próxima noite. E que a luz da lua ilumine o seu caminho.